Amém. Vamos ler então, irmãos, 1 Samuel capítulo 1. Vamos ler versículo 1 em diante, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E este tinha duas... subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque a amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que subia Ana à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Oremos. Senhor. Sim, meu Pai. Aleluia. Pai amado, oramos nessa noite, neste culto, amém, pedindo a Deus amado a tua presença, Deus, e que a tua palavra, Pai amado, venha ser dirigida aos nossos corações. A tua palavra, Pai amado, que é vida para nós, Pai. A tua palavra que renova, que liberta. Pai amado, que é luz e lâmpada para os nossos caminhos. Venha nos ajudar, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu tinha preparado uma mensagem sobre família para sexta-feira, para quinta-feira, na verdade, mas eu acabei não pregando sobre isso. E aí hoje eu decidi trazer essa mensagem para cá, né, para o culto. Senti no coração. E eu nem sabia, mas este mês é o mês da família, né? Eu nem sabia disso. A gente vinha falando sobre família nos últimos cultos. E acontece que tem várias igrejas que estão fazendo esses cultos sobre família, né? Estou vendo posters no WhatsApp, coisa assim. Mas eu quero tomar, irmãos, a escritura o casamento, na verdade, de Eucana e de Ana. Eu não quero falar sobre muitos aspectos do casamento. Eu quero falar o aspecto do casamento com base em Eucana e Ana. Eu quero tomar o casamento deles e falar basicamente sobre alguns aspectos do casamento. Não quero entrar necessariamente profundo, mas primeira coisa, Eucana, ele tinha duas mulheres, a Bíblia diz, Penina e Ana. Duas mulheres. E aqui primeira coisa que nós já podemos ver, que o casamento, desde o início, só existe um homem e uma mulher. Não existe duas mulheres, é um homem e uma mulher. Nada mais do que isso. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é: casamento não elimina dores pessoais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas entram no casamento e dizem assim: eu vou casar e o meu casamento, a minha esposa vai preencher o vazio do meu coração. O meu esposo vai preencher o vazio do meu coração. E isso, irmãos, é uma mentira. Isso não é verdade. Casamento não elimina dores pessoais. Você não entra no casamento para que você se sinta completo, para que você se sinta perfeito. Não. Casamento não é para completar, não é para preencher. Não é para isso. Você olha, por exemplo, para Ana. Ana era amada pelo seu esposo, mas ainda assim vivia triste. Ana, ela era amada, no caso dela, ela não tinha filhos. Penina tinha filhos. E cada vez que ela via Penina com filhos, vários filhos e filhas, e a Bíblia diz que quando eles subiam para Siló para apresentar
sacrifício ao Senhor. Penina fazia de tudo para irritá-la. Mostrava os filhos, mostrava tudo para irritar ela. E aquilo entristecia Ana. Então, você olha o seguinte, casamento não é para completar. Não é para preencher vazios. Se um homem tem um vazio dentro da alma, não é a mulher que vai preencher o vazio. Se a mulher tem um vazio, não é o homem que vai preencher o vazio dentro dela. Aqui entra uma coisa, irmãos. O vazio dentro do coração tem um nome. Alguém sabe qual que é? Jesus, é Deus. O vazio dentro do casamento não é a falta do homem e da mulher. A falta do vazio é Deus. Tem nome e sobrenome. Se Deus não está dentro do casamento, no meio do casamento, as coisas não vão andar. Aí o homem pode dizer, não, mas a minha mulher não preenche. Não, mas o meu esposo, ele não preenche, os requisitos não preenche. E aí o que acontece, irmãos? Quando existe essa lacuna, do homem que ele cria essa ilusão de que a mulher ela vai preencher o seu vazio. Quando vierem os conflitos, haverá uma crise emocional. Quando vier a ausência, seja porque a mulher está com alguma coisa, sei lá, passando por algum momento, passando por alguma dificuldade, aí ele vai dizer, eu estou sendo abandonado pela minha mulher. Quando acontece uma falha e aí a mulher vê a falha no homem, acontece o quê? Vai vir a decepção. Por quê? E junto com isso vai vir a frustração, vai vir a queda. Por que isso acontece? Porque existe uma lacuna ali. E aquele espaço não é para o marido preencher, não é para a mulher preencher, é para Deus preencher. Amém, glória a Deus, aleluia. E aí acontece o grande erro, o erro de quando vier as falhas, vier os problemas, vier as decepções, vier a crise emocional, aí vem a queda. Mas por quê? Porque o homem, de vez olhar para Cristo, está olhando para a esposa, e a esposa, de vez olhar para Cristo, está olhando para o esposo. Então, quando o esposo falhar, ela não está olhando não está olhando para Cristo, não está olhando para Deus. Você olha, por exemplo, para uma âncora, num navio. O navio, quando ele está numa tempestade, ele coloca a âncora. O que firma o navio é a âncora. Se ele perde o ponto de equilíbrio com a âncora e a corrente se rompe, o navio ele vai embora. Ele vai embora. O casamento, se ele não está moldado, se ele não está ancorado, se ele não tem essa âncora firme, e aí, se ele não tem essa âncora firme, vai vir os problemas, e esses problemas vão arruinar o casamento. Deixa eu dizer para vocês souberam de ontem um homem taxista morreu, não é? E aí eu estava pensando, às vezes a bênção de Deus pode se tornar uma cilada para o ser humano. Vocês sabiam disso? Às vezes a bênção de Deus pode se tornar uma cilada. Vou dizer para vocês, o rapaz, vocês sabem, estava com dívidas, ele tinha um emprego, ela tinha um emprego, e nunca conseguia pagar as dívidas. E aí eu estava tomando isso como exemplo, e ele acabou que não vendo solução, se suicidou. E eu estava tomando esse quadro, estava pensando, às vezes nós podemos estar numa boa situação financeira, podemos viver uma vida abençoada, de trabalho. Talvez o que você conquistou hoje no seu lar, na sua casa, é coisas que talvez há um ano atrás você diria, eu nunca iria conquistar isso. E às vezes isso sim é bênção de Deus, condição financeira, situação, o trabalho, é Deus quem abre as portas. Vocês creem nisso? Amém. É Deus quem abre as portas, mas às vezes isso pode se tornar uma cilada. Criamos uma expectativa tão grande, e quando uma grande expectativa não é suprida, vem uma grande decepção. E grandes decepções faz o ser humano fazer coisas que ele nunca imaginaria fazer.
Por isso que o seguinte, o vazio não pode, a gente não pode imaginar, não, o vazio vai ser preenchido pelo meu esposo, pela minha esposa, não. O casamento são duas pessoas que estão num barco, remando num barco. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E à medida que remam aquele barco, ambos precisam ter a mesma direção. Amém. São pessoas que têm a mente diferente, que têm pensamentos diferentes, que pensam coisas diferentes, às vezes têm planos diferentes, mas que precisam sentar, precisam saber que é o seguinte, ambos têm um vazio dentro do coração que Deus precisa preencher. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E se Deus não preencher, a casa não vai estar completamente firmada. É verdade. E Deus preenchendo, Deus estando no centro, ali então eles podem seguir adiante. Amém. Glória a Deus. Eles vão seguir Aleluia. adiante. Graças a Deus. Glória a Deus. E aí você olha para Ana, por exemplo, nesse caso, Ana. Ana tinha tudo aquilo. Você olha, por exemplo, seu marido dava tudo para ela. Ele, quando ia subir para adorar a Deus, ele dava, a Bíblia diz que ele dava a porção melhor para ela, maior para ela do que para Penina. Mesmo que Penina tivesse filhos e ela para Ana ele dava mais. E a Bíblia diz, porque ele amava. E aí entra uma outra situação nesse casamento de Ana e de Eucana, que é o seguinte, mesmo Eucana amando Ana, ele não compreendia a dor dela. Você vê que mesmo amando Ana, ele não compreendia. Nesse caso aqui, por exemplo, Ana era sentimental, estava passando por uma situação sentimental, e problemas sentimentais não precisam necessariamente de solução racional. Quando Ana falava com emoção, Eucana vinha com razão, e ele dizia, por que você está triste, Ana? E ela dizia, eu quero ter filhos. Olha, Penina tem filhos e filhas, mas eu não tenho. Eucana dizia, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Ou seja, eu não posso preencher o teu vazio. Não, Eucana não podia preencher o vazio dela. Aleluia. Glória a Deus. Não, mas eu te dou presentes, mas os presentes não podiam suprir o vazio dentro do coração de Ana. E aí uma coisa, às vezes o que uma esposa precisa não é de uma solução imediata, mas é de um acolhimento. A melhor coisa que Eucana podia fazer era dizer, Ana, o que está acontecendo? Deus vai ajudar a gente. Vamos buscar a Deus. Você olha o seguinte, no final Eucana estava orando sozinha. Eucana não estava orando junto com ela, buscando um filho. A solução dele era, eu estou aqui, você não precisa de filho, você tem a mim. Mas a melhor coisa que Eucana podia fazer era, vamos fazer isso junto, vamos buscar a Deus juntos. Vamos estar juntos, vamos, sabe, esse momento vai passar. É um momento difícil, mas isso vai passar. Glória a Deus. Às vezes o que o marido precisa não é de cobrança. E aí a mulher, às vezes, ela fica cobrando. Porque você isso, porque você não faz aquilo, você não faz aquilo. Às vezes o que o marido precisa é de paz e de parceria. Amém. Aleluia. Ao invés de Glória a Deus. você faz isso, vamos fazer isso. Vocês estão me entendendo? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Às vezes a melhor coisa que para o marido, para a mulher fazer para o esposo não é faça isso, mas vamos fazer isso. Às vezes a mulher cobra, e aí ela não percebe que aquilo também está matando o casamento. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e como é que ela edifica? Pelos lábios, pela boca. Ela edifica pelos lábios, falando. Você olha o seguinte, e olha bem, ambos se amavam. Eucana amava Ana, mas não compreendia. Ana amava Eucana, mas ainda tinha um vazio dentro dela. Glória a Deus. Aleluia. Conflitos. E aí é o seguinte, problemas assim, você só se resolve, claro, com amor,
mas se colocando, escutando, aquela escuta ativa, você ouvindo o que a pessoa está passando, qual que é o sentimento, o que está acontecendo com ela. A resolução dos problemas é simplesmente ouvir. Amém, Senhor. Quando um casal senta no sofá para conversar e de repente um se levanta e vai embora e prefere ficar mais no celular, jogando joguinho, prefere ficar assistindo filme do que sentar e resolver problemas, tem alguma coisa errada. Eu não digo nada, por exemplo, tá conversando, olha, eu não tô com a cabeça, eu tô com a cabeça cheia. Sabe, vamos supor, minha esposa não está aqui, mas vamos supor que a gente está conversando e ela fala assim, William, hoje eu dei aula para trocentas crianças, criança gritou na sala de aula, estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca, começamos a conversar, mas eu não estou bem para conversar. Tudo bem, sabe, tudo bem, Carol, amor, vai lá, faz as coisas, depois a gente senta e conversa. No dia seguinte, tá bem, vamos voltar ao assunto, vamos conversar, a pressão diminuiu. Aí ela chega, William, vamos conversar, e aí eu estou cheio de coisa do trabalho, preciso resolver porque um entregador deu problema, o entregador não subiu rota, aí eu tenho que resolver as coisas. Carol, amor, vamos deixar para depois, conversar depois, mas assuntos precisam ser resolvidos. Amém, glória a Deus. Aleluia. E quando senta para conversar, é aquilo, ambos precisam ter horário para falar. Quando o marido fala, não é hora da mulher atropelar e falar em cima. E tentar falar mais alto, e a hora que o marido fala, a mulher fala, não é hora do homem usar a sua autoridade e falar mais alto do que a mulher. É hora de ambos sentar e conversar. Vamos comprar um guarda-roupa ou vamos comprar uma geladeira? A mulher diz, eu quero uma geladeira. O homem diz, eu quero um guarda-roupa. E como é que fica? É conversar. A única solução é a conversa, é a escuta, é o ouvir. E aí tem uma outra coisa desse casamento, irmãos, que mostra as coisas sendo desmanteladas. Interferência. Interferências externas que destroem o ambiente interno do casamento. Você olha, por exemplo, que Ana e Eucana se davam bem. Embora tinha as dificuldades, ela tinha o seu vazio. Eucana não conseguia compreender tudo de Ana, mas se davam bem. Mas tinha uma coisa externa que interferia, que era Penina. Penina sempre estava no meio para interferir no casamento de Eucana e de Ana. E aqui, irmãos, Penina simboliza, às vezes, parentes controladores, que querem controlar o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, o que você vai... Familiares invasivos, pessoas que opinam, comparações dentro do... vamos parar por aqui por enquanto. Parentes controladores, familiares invasivos. Coisas de casamento precisam ser resolvidas entre homem e mulher. Amém, glória a Deus. Filho não tem que entrar no meio. Pais não podem entrar no meio. Tios não tem que entrar no meio. Amigos não tem que entrar no meio. Pior ainda, casamento é entre homem e mulher. Então homem e mulher precisam sentar e resolver, conversar. Amém, glória a Deus. Não tem aquele negócio de amiga ficar falando para a mulher, o amigo ficar falando para a mulher, para o marido, para o esposo, o que ele tem que fazer. É coisas de marido, esposo e esposa. Isso destrói casamento, isso arruína o relacionamento, arruína a vida matrimonial, destrói a confiança. Porque é o seguinte, as amigas da mulher vai dizer, seu marido não presta. As amigas da mulher vai dizer, não, seu marido é isso, é aquilo. Os familiares vão dizer, o seu marido isso, o seu marido aquilo. Os amigos do marido vai dizer, não, a sua mulher, ela é isso, aquilo outro. E lembre-se, irmãos, casamento é até que a morte os separe. Amém. Se Deus, a ordem de Deus era, deixará o homem, seu pai e sua mãe se tornarão uma sua carne, quanto mais os amigos e as amigas para interferir no casamento. Coisas que também destroem o casamento, comparações. A esposa, ela compara o seu casamento com outro casamento. O homem compara o casamento deles com outro casamento. Então ele fica pensando,
Minha esposa tem que ser assim, igual fulana de tal. Errado. Meu esposo tem que ser desse jeito, igual o fulano de tal, o irmão. Errado. Você casou com o seu esposo da maneira como ele é. O homem casou com a mulher do jeito que ela é. Deveria saber quem ela é. Deveria orar e buscar Deus sabendo quem é o homem, sabendo quem é a mulher. Agora, essa questão é o seguinte, não tem que comparar. Amém, irmãos? Amém. Não tem que comparar. Não tem que comparar com fulano ou com ciclana. Vocês, sabe, e aí, falando já com a igreja, vocês são quem vocês são. Sua esposa é quem ele é, sua esposa é quem ela é, e não tem que se comparar com ninguém. A questão é, o casamento, o homem e a mulher são dois, é como a Bíblia diz, assim como um ferro afia outro ferro, assim um irmão, amigo para um outro amigo. O casamento é o seguinte, são duas pessoas imperfeitas, a mulher sabe a imperfeição do marido, o marido sabe a imperfeição da mulher. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sabendo as debilidades um do outro, eles precisam trabalhar para que sejam moldados. Amém. Se moldar. E tudo isso, irmãos, a gente precisa de um parâmetro que é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos de um parâmetro que é a palavra de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Outra coisa que destrói casamento é ex-relações, ex-relacionamentos, relacionamentos passados. Às vezes, relacionamentos que o homem teve no passado, ele fica projetando dentro do casamento. Então, todo o problema que ele teve no passado, ele fica imaginando dentro do casamento. Tudo. E às vezes, a mulher não tem nada a ver, o homem não tem nada a ver com o marido que ela teve antes, com o namorado que teve antes. A mulher não tem nada a ver, mas qualquer faísca que tem aqui hoje, ele se lembra do passado. Não, porque quando eu morava com fulano de tal, era desse jeito, e não tem nada a ver. Nada a ver. A gente, se uma pessoa, né, sai de um casamento, coisa que, assim, aqui a maioria dos irmãos, quem tem alguns irmãos e irmãs que tiveram outro casamento antes, se sai do casamento antes e entra no casamento depois, um casamento tem nada a ver com a outra coisa. É um novo ciclo, é uma nova pessoa. A sua experiência no passado não pode interferir no seu casamento hoje. São coisas diferentes. Isso pode trazer ruínas, porque isso destrói confiança. Você projeta o erro de outra pessoa na pessoa que você convive. Isso traz ruínas, destrói, acaba. Irmãos, sem confiança, nada vai para frente. É verdade. Glória a Deus. É que nem autoridade. Quando o homem perde a autoridade ou a mulher perde a autoridade, irmãos, tudo acaba. Tudo acaba. Tudo acaba. Então é o seguinte, tudo precisa de limites. Sem limites, acaba a intimidade. Acaba. O casal, ele precisa proteger a sua unidade, custe o que custar. Precisa proteger a sua unidade de família, externa. Precisa proteger a sua unidade de comparações. Proteger a sua unidade, melhor dizendo, de redes sociais. Proteger a sua unidade de ex-relacionamentos. Relacionamentos passados. Tudo. Agora é o seguinte, a ordem da palavra de Deus é: deixará o homem seu pai e a sua mãe. A gente até tratou um pouco sobre isso na quinta-feira, né? Foi quinta-feira ou foi domingo? Não lembro. Deixar pai e mãe não significa abandonar seus pais e suas mães. Não significa isso. Mas significa criar uma independência emocional. Você não é dependente emocionalmente dos seus pais.
Você aprende a viver o seu casamento sem estar ligado emocionalmente aos seus pais. Então acontece algo dos casamentos, você não vai levar para casa do seu pai, para casa da sua mãe. Não. Problema do lar vai ficar dentro do lar. Problema familiar de pai e mãe você vai deixar na casa do seu pai e da sua mãe, você não vai trazer para dentro da sua casa. Isso, irmãos, significa proteger a decisão do casal. Eu falei para vocês, quando eu estava lá no Paraná, o pastor César estava falando de um casamento, o primeiro casamento dele, e aí o pastor estava falando que parece que ele e a sua esposa tinham casado de comprar alguma coisa, não sei se é um carro, e aí a mãe da esposa dele chegou e disse: filha, seu esposo vai comprar tal coisa mesmo? Tipo assim, debochando, não é debochando, né? Mas falando como se fosse uma coisa ruim. Ela disse: mãe, entre as decisões entre o meu esposo e nós, eu não quero que você entre no meio. O pastor César disse, e eu dou graças a Deus até hoje por isso. O que eu já vi situações acontecerem de interferência, arruína, irmãos, destrói. Aliás, casamento precisa, irmãos, também construir uma identidade própria. À medida que os anos vão passando, assim, é natural que nos primeiros anos o homem e a mulher às vezes tenham diferença em pensamentos. Alguns casamentos, com o passar do tempo, adquirem, irmãos, uma unidade de pensamento. Alguns, com o passar do tempo, eles se moldam tão perfeitamente que eles acabam pensando a mesma coisa. Amém. Alguns, não é todos. Mas outros passam a vida inteira e nunca vão pensar igual. Isso não é um defeito. É um sucesso, mas não é um defeito. É por sucesso por parte de alguns, mas não é um defeito. Mas é algo que todo casal precisa trabalhar, mas precisa construir uma identidade própria. Uma identidade seguinte: chega um visitante na casa, ele sabe exatamente como o casal se comporta. Como tem que se comportar naquela casa, sabendo exatamente como o marido, o esposo e a esposa são. É uma identidade. É algo que você olha para o casal e você fala assim: não, eles são desse jeito. Eles têm determinados princípios, determinados valores. É algo que ambos têm junto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aí é o seguinte, irmãos. Em casamentos jovens, e o grande erro é: o homem leva tudo para casa dos pais, a mulher leva para casa dos pais os problemas. Acontece o problema, eles levam para casa dos pais. Família opina em tudo, decide como tem que ser os filhos, os netos, tem que decidir como que vai ser a casa, opina sobre a geladeira, opina sobre tudo. Eu não digo aconselhar. Aconselhar é natural. Casal jovem precisa de conselhos. A Bíblia ensina isso, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a como amar e a respeitar seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém, glória a Deus. Aleluia. Mas há conselhos e não intrusão. Família não tem que entrar, irmãos, e dizer: olha, você tem que trocar essa geladeira, não tem que entrar e opinar. Aliás, ninguém sabe sobre as finanças do que o marido e a mulher. Quem sabe a situação financeira é o esposo e a esposa. Não é quem está de fora. Não, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não. Ele fala: não, essa geladeira é velha, esse fogão é velho. Tem que opinar. Família chega dentro de casa e começa a falar dos seus móveis, das suas coisas. Corta. Isso mostra que eles não respeitam você. Ah, não, mas eles conversam comigo. Eles não te respeitam. Família que opina tudo vê você como alguém que não sabe se virar sozinho. Que opina porque você comprou algo e era feio. Achou feio a sua geladeira, achou feio o seu fogão. Falou que a sua cama não presta. Eles não te respeitam. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu tio, pode ser seu irmão. Eles não te respeitam. Por isso que eles falam que bem entendem.
E se eles não te respeitam, você tem que dar respeito. Se dá respeito. Voltando, irmãos, ao caso, a escritura de Ana e Eucana. Ana passava por um sofrimento. E às vezes o sofrimento que o casal passa pode ou amadurecer eles, ou afastar o casal de vez. O sofrimento pode juntar mais, unir mais o casamento ou separar ambos. E o que define isso, irmãos, é a maturidade de ambos. A maturidade do homem, a maturidade da mulher. Passa por dificuldades, mas cada vez eles estão mais juntos, mais unidos. Cada vez, irmãos, e esse sofrimento ele vai mostrar maturidade, egoísmo, maturidade para saber ouvir, saber falar, a hora certa de agir, a hora certa de cobrar, a hora certa de elogiar. Vai mostrar o egoísmo. Às vezes o homem só liga para ele não liga para a mulher. A mulher sofre, ele não está nem aí. Às vezes o homem passa por dificuldade, a mulher não está nem aí para ajudar ele. Não pergunta como foi o seu dia. O homem não pergunta como é que você está. Sentam na mesa, são dois estranhos. Depois a gente volta sobre isso ainda. Mas vai mostrar resistência emocional. Na conversa, ambos tentam conversar, tentam expor o problema, mas existe uma resistência emocional. Um se levanta e vai para embora, outro se levanta e pega a moto e sai na rua, o outro se envolve, de vez de ter conversa com o esposo, se envolve com o filho, com a filha, para fugir do problema. Às vezes, ao tentar resolver um problema, tenta trazer problemas passados para dentro do problema, e aquilo só vai virando uma bola de neve que nenhum dos dois sabe resolver. É aquilo, irmãos. Desde o começo, quando eu converso com a minha esposa, é o seguinte: a gente está falando sobre finanças, não tem nada a ver sobre trabalho. Vai conversar sobre trabalho, aí é outros 500. A gente termina um assunto e vai para outro. Amém, glória a Deus. Não é uma coisa não tem nada a ver. É um problema que aconteceu 1 ano atrás, não tem nada a ver. Um problema é um problema, outro problema é outro problema. Glória a Deus, aleluia. E também revela a espiritualidade real. Quanto a pessoa depende de Deus, o quanto a pessoa busca Deus, confia em Deus. Sofrimento traz isso. Outra coisa, silêncio emocional. Você olha que Ana era uma mulher que estava passando por um silêncio emocional. Um sofrimento, mas que ninguém compreendia. Penina não compreendia, também não fazia nem questão de compreender. Eucana não compreendia, mas aquilo era uma dor profunda. Às vezes o casal está passando por um problema silencioso. Eles não brigam, não discutem. Preste atenção nisso, irmãos, preste atenção nisso. Problemas silenciosos. Eles não brigam, não discutem. Não tem conflitos. Porém, convivem juntos, trabalham, dormem juntos, mas estão distantes um do outro. Estão distantes um do outro. O marido, para perguntar sobre a esposa, ele não sabe o que está acontecendo, nada. A mulher perguntar sobre o marido, ela não sabe o que está acontecendo com ele. São dois estranhos que estão dentro da mesma casa, mas não se conhecem mais. Agora veja isso, irmãos. Casais fortes, eles têm conversas sinceras. Conversa sincera é: o homem aponta o que desagrada a ele nas atitudes da mulher, e a mulher tem
tem liberdade para falar francamente o que desagrada das atitudes do homem. Conversas sinceras, escutas sem ataque. Enquanto um fala, o outro escuta atentamente, buscando não o que vai responder para ofender ou para tentar resolver o problema, mas para trazer a solução para o problema. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E isso, irmãos, vai criando um espaço de segurança emocional. Esse espaço de segurança emocional é o seguinte: o homem, ele sabe que pode conversar livremente com a esposa, que ela não vai atacar ele. Ele pode falar algo para ela. Olha, ele chega e sem dizer: olha, eu estou passando por uma dificuldade, eu descobri que eu estou errando nisso. Quando tiver um conflito, a mulher não vai atacar na cara do homem o problema dele. Quando passar por a dificuldade, ele não vai atacar na cara da mulher: olha, porque você é isso, porque aquilo, porque ele ouviu ela falar. Tem casal que é desse jeito, que quando vai resolver um conflito, vai entrando em problema, vamos discutir alguma coisa? Discutir alguma coisa, digo, de maneira até, entre aspas, começa saudável, mas conforme vai inflamando os nervos, a mulher pega o erro do marido e começa a tacar na cara dele. O homem pega o erro da mulher e começa a tacar na cara dela. Irmãos, se fosse a receita de como destruir o casamento, estariam seguindo estritamente, perfeitamente, como acabar com o casamento. É estranho como, sabe, eu fico pensando, é estranho que como às vezes as pessoas conseguem se dar melhor com amigos do que com o próprio casamento. Às vezes tem um problema no trabalho, eles resolvem de uma maneira, mas quando vão resolver um problema dentro de casa, eles resolvem de uma outra maneira. Quando deveria ser simples. Você resolver o problema dentro de casa é trazer saúde para o seu casamento. É você chegar em casa e se sentir no melhor lugar do mundo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando você resolve os seus conflitos, você transforma o seu lar num pedacinho do céu. Amém. Agora uma coisa, irmão, só para concluir. Uma última situação sobre este casamento de Ana e Eucana. Ambos tinham uma vida espiritual juntas. A Bíblia diz que ambos subiam juntos para adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, e subiam de ano em ano. Sabe, era algo que eles faziam juntos. E aí, assim, em relação ao casamento, por exemplo, casais que ambos estão juntos na fé, é uma oportunidade de ambos orarem juntos. Tirar um tempo e ambos se consagrarem juntos pelo casamento. Ambos se consagrarem juntos para buscarem a Deus. Vamos fazerem algo juntos para o casamento, para a vida espiritual, em busca de um propósito. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro, irmãos, a gente tinha uma caixinha em casa, eu e a Carol colocava todos os nomes no caderno, a gente anotava os nossos pedidos e colocava lá dentro daquele caderno, dentro daquela caixinha, e a gente dobrava os joelhos juntos na beirada da cama e buscava a Deus, sabe? Todos os pedidos que nós colocamos ali naquele caderno, Deus respondeu. Glória a Deus, aleluia. Todos os pedidos que nós colocamos naquele caderno, Deus é minha testemunha. Eu digo isso com a Bíblia aberta. Deus respondeu. Todos. Não somente sobre o nosso casamento, sobre outros casamentos também. Sobre outras pessoas. Pessoas que pediram oração para nós, para comprar uma casa. Né? Tinha uma irmã lá de São Luís que pediu comprar uma casa. Eu nem digo que foi por causa da nossa oração, irmãos. Eu não estou dizendo isso. Tudo é a graça de Deus. Amém. Tudo é a graça. Não existe super-homem, não existe super-mulher. Existe pessoas que oram e Deus atende. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu digo uma coisa, se você buscar a Deus, Deus também vai responder. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se você pedir para Deus abrir portas de emprego, Deus vai abrir portas de emprego para você. Se você pedir para Deus, sabe, como Isaac fez de orar e abrir a madre de Rebeca, Deus vai fazer. Se você pedir para Deus,
prosperar, Deus vai prosperar. Se você pedir para Deus abençoar para vocês comprarem uma casa nova, vocês vão comprar uma casa nova. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Vou dizer uma coisa, irmãos. Se tem uma coisa que Deus ama, é a união. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele ama a união. Você olha, por exemplo, Deus, a história, a palavra de Deus nos mostra que sempre quando houve união, não havia limites para o homem. Você olha, por exemplo, para a Torre de Babel. E Deus disse que, por causa da unidade do homem naquele tempo, Deus disse, não haverá limites para tudo quanto eles fizerem. Deus teve que vir destruir. Mas, quando existe uma união no casamento, irmãos, quando existe uma união, quando o homem e a mulher estão, sabe, eles abrem mão de coisas para estarem juntos num propósito. Amém, glória a Deus, aleluia. Não existe limites. Não existe limites para as suas orações, para as suas intercessões, glória a Deus, aleluia. para as suas consagrações. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, irmãos, e falar com o Senhor.